Olá, eu, Lucas Reis Martins e minha colega Sabrina Richier somos alunos da Universidade Federal Fluminense da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, do curso de Engenharia Metalúrgica. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos gravados destinados a incentivar os alunos da disciplina de Físico-Química a aplicarem conhecimento aprendido em sala de aula. Bom, pessoal, o exercício proposto é este aí. Sabendo as propriedades das funções termodinâmicas, prove que. Então, o que nós temos aí? Nós temos relações termodinâmicas, relações entre as funções termodinâmicas. Então, nós iremos provar, por exemplo, que a derivada parcial da energia de Gibbs dividida pela derivada parcial da pressão à temperatura constante é igual ao volume. Mas, assim, o que é importante vocês saberem de definição? O que é uma função de estado? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Bom, pessoal, uma função de estado ela é uma função contínua de classe C1. E a sua diferencial, né, a sua derivada, é um diferencial exato. De maneira mais formal, nós dizemos que o diferencial exato ele descreve como varia essa função. Entendeu? Em outras palavras, o que nós estamos falando? Ela é uma EDO, uma equação diferencial ordinária. Toda função de estado ela é uma EDO exata. Vale ressaltar também que uma função de estado tem um único valor para determinado estado. A variação de estado sempre será dada pela diferença entre os estados finais e iniciais. Dito isso, pessoal, vamos agora resolver o exercício proposto. Agora vamos lá, pessoal. Primeiramente, nós definiremos a entalpia. A entalpia é uma função de estado e ela é igual à energia interna mais pressão vezes volume. Se nós derivarmos essa expressão, essa função de estado, a gente vai ter a seguinte relação, né? Que a derivada da entalpia é igual a dU mais PDV mais VDP. E por quê? Qual é o objetivo, né, da gente derivar essa expressão? Porque a gente quer, de uma forma e outra, relacionar as propriedades termodinâmicas, essas funções termodinâmicas, que é o objetivo do nosso exercício proposto. Então, pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação da energia interna é igual à variação do calor menos a variação do trabalho. Na forma diferencial, isso é igual a derivada exata da energia interna é igual o diferencial inexato do calor menos o diferencial inexato do trabalho. Bom, agora pela segunda lei da termodinâmica, nós temos na forma diferencial que a entropia, que é esse termo aqui, é igual a dρ/dQ dividido por T. Esse símbolo dρ, ele é usado para demonstrar que não é uma diferencial exata. A gente não pode colocar o símbolo de derivada. A gente tem que colocar assim, simbolizando que ela não é uma função termodinâmica. Logo, pessoal, se a gente passar multiplicando o T para cá, nós ficamos que dρ/dQ é igual a Tds. Agora, substituindo isso na expressão asterisco, nós temos que dU é igual a Tds menos PDV. Essa, pessoal, é a equação fundamental da termodinâmica. É uma combinação da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Agora, substituindo a equação 2 em 1, a equação 2 é a equação que nós deduzimos da equação fundamental da termodinâmica. E a 1 é a derivada da entalpia. Quando nós substituímos, a gente vai ter a seguinte expressão, né, que a derivada da entalpia é igual a TdS menos PDV mais PDV mais VDP. Então, esses termos são de sinais contrários, cortam, e a gente fica com essa expressão. dH é igual a TdS mais VDP. Portanto, a gente obtém a equação fundamental da entalpia. Mas agora, a gente vai voltar a um tema que eu falei no início do vídeo, que é função de estado. A gente só consegue resolver e chegar nessas relações pela definição de uma função de estado. Como a gente sabe que uma função de estado é um diferencial total exato, nós temos que a entalpia é igual a TdS mais VDP.
que é o que a gente deduziu aqui. E isso é igual a essa expressão toda aqui. A derivada da entalpia é igual a derivada parcial da entalpia dividido pela derivada parcial da entropia, a pressão constante, vezes ds, mais derivada parcial da entalpia dividido pela derivada parcial da pressão, a entropia constante, vezes dp. Isso, pessoal, é a definição de uma diferencial total exata. Bom, pessoal, então como nós tratamos de uma função termodinâmica, né, de uma diferencial total exata, nós temos que se a entropia for igual a zero, nós chegamos nessa relação, e se a pressão for constante, nós temos essa relação. Logo, por que isso é importante? Porque a gente consegue relacionar a temperatura com uma relação entre as derivadas da entalpia e a derivada da entropia. E aqui a gente consegue relacionar a derivada da entalpia pela derivada da pressão igual ao volume. Isso é importante, pessoal, porque às vezes, né, a gente precisa de uma informação, a gente tem a entalpia, o valor da entalpia, a gente tem a pressão e a gente consegue determinar o volume, ou a gente tem, né, a entalpia, a função da entalpia, e a gente deriva em relação à entropia e a gente acha a temperatura naquele ponto. Agora, dando continuidade ao que meu colega Lucas iniciou a apresentação, nós vamos definir a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs ela é definida como a relação entre a entalpia menos a temperatura pela entropia. Derivando, né, isoladamente cada um desses termos que compõem essa equação da energia livre de Gibbs, nós temos a derivada de G, que é igual à derivada de H menos a derivada deste produto composto pela temperatura e entropia, que é a derivada de um produto, no qual eu tenho T vezes a derivada de ds mais S vezes a derivada de dt. A partir desta relação derivada, substituindo a equação 1, que já foi apresentada anteriormente, no qual a derivada da entalpia é igual à derivada da energia interna mais PDV mais VDP, substituindo então esta relação nesta equação acima, né, na equação dG, no dH, nós obtemos essa segunda forma, né, no qual dG é igual a du mais PDV mais VDP menos TdS menos SDT. A partir desta segunda então, equação, substituindo a equação 2, que já foi demonstrada anteriormente no vídeo, né, no qual a derivada da energia interna é igual a TdS menos PDV, substituindo ela em du, nós obtemos esta relação final. A partir desta relação, alguns termos podem ser cancelados. Então, nós podemos cancelar o PDV e o TdS, obtendo, então, a relação final, onde dG é igual a menos SDT mais VDP, que é a equação fundamental de Gibbs. Sabendo, né, que essa equação fundamental de Gibbs é uma função de estado, que a energia de Gibbs é uma função de estado e toda função de estado é uma diferencial total exata, nós podemos colocar, né, essa equação fundamental de Gibbs desta forma, onde o termo, né, onde menos S, menos a entropia, seria dρ de G, dρ de T, derivada parcial da equação de Gibbs pela temperatura, dado P constante, uma vez que este termo, quando P é constante, ele se anula, dt, mais dρ de G, dρ de P, ou seja, a derivada parcial de G em relação a P
dada a temperatura constante, ou seja, esse termo aqui seria anulado, dP. Sabendo, né, que é uma EDO exata, aqui nós temos simplesmente ela destacada, o termo apresentado acima destacado, onde d de G, d de P, dado temperatura constante é igual a V, mais uma vez, né, temperatura constante, o termo acima se anula, então ficaria apenas V, e d de G, d de T, dado P constante, onde este segundo termo aqui se anularia, então ficaria apenas menos a entropia. Assim, né, terminamos o nosso vídeo provando, por fim, todas as relações utilizando as propriedades de funções termodinâmicas. Espero que tenham gostado. Até mais!